Vamos lá, então, página 100 dessa edição. E qual que é a do PDF? Aqui no 67 do PDF. A vida pré-humana divina é de uma atualidade que queima. Vou te dizer, é que eu estava com medo de uma certa alegria cega e já feroz que começava a me tomar e a me perder. A alegria de perder-se é uma alegria de Sabá. Perder-se é um achar-se perigoso. Eu estava experimentando naquele deserto o fogo das coisas, e era um fogo neutro. Eu estava vivendo da tessitura de que as coisas são feitas. E era um inferno aquele, porque naquele mundo que eu vivia não existe piedade nem esperança. Eu entrara na orgia do sabá. Agora sei o que se faz no escuro das montanhas em noites de orgia. Eu sei, sei com horror. Gozam-se as coisas. Frui-se a coisa de que são feitas as coisas. Esta é a alegria crua da magia negra. Foi desse neutro que vivi. O neutro era o meu verdadeiro caldo de cultura. Eu ia avançando e sentia a alegria do inferno. E o inferno não é a tortura da dor, é a tortura de uma alegria. O neutro é inexplicável e vivo. Procura me entender. Assim como o protoplasma e o sêmen e a proteína são de um neutro vivo. E eu estava toda nova, como uma recém-iniciada. Era como se antes eu estivesse estado com o paladar viciado por sal e açúcar, e com a alma viciada por alegrias e dores, e nunca tivesse sentido o gosto primeiro. E agora sentia o gosto do nada. Velozmente eu me desviciava, e o gosto era novo como o do leite materno que só tem gosto para a boca de criança. Com o desmoronamento de minha civilização e de minha humanidade, o que me era um sofrimento de grande saudade, com a perda da humanidade, eu passava orgiacamente a sentir o gosto da identidade das coisas. É muito difícil de sentir. Até então, eu estivera tão engrossada pela sentimentação que, ao experimentar o gosto da identidade real, esta parecia tão sem gosto como o gosto que tem na boca uma gota de chuva. É horrivelmente insípido, meu amor. Meu amor, é assim como o mais insípido néctar. É como o ar que em si mesmo não tem cheiro. Até então, meus sentidos viciados estavam mudos para o gosto das coisas, mas a minha mais arcaica e demoníaca das sedes me havia levado subterraneamente a desmoronar todas as construções. A sede pecaminosa me guiava, e agora eu sei que sentir o gosto desse quase nada é a alegria secreta dos deuses. É um nada que é o Deus e que não tem gosto, mas é a mais primeira alegria, e só esta, enfim, enfim. É o polo oposto ao polo do sentimento humano cristão. Pelo polo da mais primeira alegria demoníaca, eu percebia longínquamente pela primeira vez que havia realmente um polo oposto. Eu estava limpa de minha própria intoxicação de sentimentos, limpa a ponto de entrar na vida divina, que era uma vida primária inteiramente sem graciosidade, vida tão primária como se fosse um maná caindo do céu e que não tem gosto de nada. Maná é como uma chuva e não tem gosto. Sentir esse gosto do nada estava sendo a minha danação e o meu alegre terror. Ó, meu amor desconhecido, lembra-te de que eu estava ali presa na mina desabada, e que a essa altura o quarto já se tornara de um familiar inexprimível, igual ao familiar verídico do sonho. E, como do sonho, o que não te posso reproduzir é a cor essencial de sua atmosfera. Como no sonho, a lógica era outra, era uma que não faz sentido quando se acorda, pois a verdade maior do sonho se perde.
Mas lembra-te que isso tudo acontecia eu acordada e imobilizada pela luz do dia, e a verdade de um sonho estava se passando sem a anestesia da noite. Dorme comigo acordado, e só assim poderás saber de meu sono grande, e saberás o que é o deserto vivo. De súbito, ali sentada, um cansaço todo endurecido e sem nenhuma lassidão me tomara. Um pouco mais e ele me petrificaria. Então, com cuidado, como se já tivesse em mim partes paralisadas, fui me deitando no colchão áspero e ali, toda crispada, adormeci tão imediatamente assim como uma barata adormece na parede vertical. Não havia estabilidade humana no meu sono. Era o poder de equilíbrio de uma barata que adormecera à superfície de cal de uma parede. Quando acordei, o quarto tinha um sol ainda mais branco e mais fervidamente parado. Vinda daquele sono, em cuja superfície sem profundidade minhas patas curtas se haviam agarrado, eu estremecia agora de frio. Logo, porém, a transidez passava, e de novo, em pleno dentro do ardor do sol, eu sufocava confinada. Devia ser mais de meio-dia. Levantei-me antes mesmo de decidir e, mesmo inutilmente, procurei escancarar ainda mais a janela já toda escancarada e procurava respirar. Ainda que fosse respirar de uma amplidão visual, eu procurava uma amplidão. Eu procurava uma amplidão. Daquele quarto escavado na rocha de um edifício, da janela do meu minarete. Eu via perder-se de vista a enorme extensão de telhados e telhados tranquilamente escaldando ao sol. Os edifícios de apartamentos como aldeias acocoradas, em tamanho superava a Espanha. Além das gargantas rochosas, entre os cimentos dos edifícios, via favelas sobre o morro e vi uma cabra lentamente subindo pelo morro. Mais além, estendiam-se os planaltos da Ásia Menor. Dali eu contemplava o império do presente. Aquele era o estreito de Dardanelos. Mais além, as escabrosas cristas. Tua majestosa monotonia. Ao sol, a tua largueza imperial. E mais além, já o começo das areias. O deserto nu e ardente. Quando caísse a escuridão, o frio consumiria o deserto, e nele se tremeria como nas noites do deserto. Mais ao longe, o lago salgado e azul cintilava. Para aquele lado, então devia ser a região dos grandes lagos salgados. Sob as ondas trêmulas do mormaço, a monotonia. Através das outras janelas dos apartamentos e nos terraços de cimento, eu via um vai e vem de sombras e pessoas, como dos primeiros mercadores assírios. Estes lutavam pela posse da Ásia Menor. Eu havia desencavado talvez o futuro, ou chegara a antigas profundidades tão longínquamente vindouras que minhas mãos que as haviam desencavado não poderiam suspeitar. Ali estava eu de pé, como uma criança vestida de frade, criança sonolenta, mas criança inquisidora. Do alto deste edifício, o presente contempla o presente, o mesmo que no segundo milênio antes de Cristo. E agora eu já não era mais uma criança inquisidora. Eu crescera e me tornara tão simples como uma rainha. Reis, esfinges e leões. Eis a cidade onde vivo, e tudo extinto. Sobrei, presa por uma das pedras que desabaram. E, como o silêncio julgou a minha imobilidade como sendo a de uma morta, todos esqueceram-se de mim, foram embora sem me retirarem, e julgada morta, fiquei assistindo. E vi, enquanto o silêncio dos que realmente haviam morrido ia me invadindo como era invade a boca dos leões de pedra. E porque eu mesma estava então certa de que terminaria morrendo de inanição sob a pedra desabada que me prendia pelos membros, então vi como quem nunca vai contar. Vi com a falta de compromisso de quem não vai contar nem a si mesmo. Via como quem jamais precisará entender o que viu, assim como a natureza de uma lagartixa vê, sem ter depois sequer que lembrar.
a lagartixa vê, como um olho solto vê. Eu era talvez a primeira pessoa a pisar naquele castelo no ar. Há 5 milhões de anos, talvez o último troglodita tivesse olhado deste mesmo ponto, onde outrora devia ter existido uma montanha, e que depois, erosada, se tornara uma área vazia onde depois de novo se tinham erguido as cidades que por sua vez se tinham erosado. Hoje o chão é amplamente povoado por diversas raças. De pé à janela, às vezes meus olhos descansavam no lago azul que talvez não passasse de um pedaço de céu, mas cansava-me logo, pois o azul era feito de muita intensidade de luz. Meus olhos ofuscados iam então repousar no deserto nu e ardente, que pelo menos não tinha a dureza da cor. Daí a 3 milênios o petróleo secreto jorraria daquelas areias. O presente abria gigantescas perspectivas para um novo presente. Por enquanto, hoje, eu vivia no silêncio daquilo que daí a 3 milênios, depois de erosado e de novo erguido, seria de novo escadas, guindastes, homens e construções. Eu estava vivendo a pré-história de um futuro. Como uma mulher que nunca teve filhos, mas os terá daí a 3 milênios, eu já vivia hoje do petróleo que em 3 milênios ia jorrar. Se ao menos eu tivesse entrado no quarto ao entardecer, hoje de noite ainda seria lua cheia. Lembrei-me disso ao recordar a festa no terraço da noite anterior. Eu veria a lua cheia nascer sobre o deserto. Ah, quero voltar para minha casa, pedi-me de súbito, pois a lua úmida me dera saudade de minha vida. Mas daquela plataforma eu não conseguia nenhum momento de escuridão e lua. Só o braseiro, só o vento errante. E para mim nenhum cantil de água, nenhuma vasilha de comida. Mas quem sabe, menos de um ano depois, eu faria um achado tal como ninguém e eu mesma não teria ousado esperar. Um cálice de ouro, pois eu estava procurando o tesouro de minha cidade, uma cidade de ouro e pedra, o Rio de Janeiro, cujos habitantes ao sol eram 600 mil mendigos. O tesouro da cidade poderia estar numa das brechas do cascalho. Mas qual delas? Aquela cidade estava precisando de um trabalho de cartografia. Subindo com o olhar para cada vez mais longe, por elevações sempre mais escarpadas, diante de mim jaziam gigantescos blocos de edifícios que formavam um desenho pesado, ainda não indicado no mapa. Continuei com o olhar, procurava no morro os restos de alguma muralha fortificada. Ao alcançar o topo da colina, deixei os olhos circunvagarem pelo panorama. Mentalmente, tracei um círculo em torno das semi-ruínas das favelas e conheci que ali poderia ter outrora vivido uma cidade tão grande e límpida quanto Atenas no seu apogeu, com meninos correndo entre mercadorias expostas nas ruas. Meu método de visão era inteiramente imparcial. Eu trabalhava diretamente com as evidências da visão e sem permitir que sugestões alheias à visão predeterminassem as minhas conclusões. Eu estava inteiramente preparada para surpreender a mim mesma, mesmo que as evidências viessem contrariar tudo que já estava em mim assentado pelo meu tranquilíssimo delírio. Sei, por meu próprio e único testemunho, que no início desse meu trabalho de procura, eu não tinha a mais fraca ideia da espécie de linguagem que me seria revelada aos poucos até que eu pudesse um dia chegar a Constantinopla. Mas já estava preparada para ter que suportar no quarto a estação quente e úmida de nosso clima, e com elas cobras, escorpiões, tarântulas e miríades de mosquitos que surgem quando se derruba uma cidade. E sabia que muitas vezes, no meu trabalho ao descampado, eu teria que partilhar meu leito com o gado. Por enquanto, o sol me abrasava a janela. Só hoje o sol me alcançara plenamente, mas também era verdade que só quando o sol me alcançava é que eu mesma, por estar de pé, teria uma fonte de sombra, onde guardaria frescos odres de minha água. Eu iria precisar de uma perfuratriz de 12 metros, de camelos, cabras e carneiros, de um veio condutor.
e precisaria usar diretamente a amplidão propriamente dita, porque seria impossível reproduzir, por exemplo, num simples aquário, a riqueza de oxigênio encontrado na superfície dos oceanos. Para sustentar sem quedas meu ânimo de trabalho, eu procuraria não esquecer que os geólogos já sabem que no subsolo do Saara há um imenso lago de água potável. Lembro-me de que li isso e que no próprio Saara os arqueólogos já escavaram restos de utensílios domésticos e de velhas colonizações. Há 7.000 anos, eu havia lido, naquela região do medo desenvolvera-se uma agricultura próspera. O deserto tem uma umidade que é preciso encontrar de novo. Como deveria eu trabalhar? Para fixar as dunas, teria que plantar 2 milhões de árvores verdes, sobretudo eucaliptos. Sempre antes de dormir, eu tivera o hábito de ler qualquer coisa, e lera muito sobre as propriedades do eucalipto. E não me esquecer, ao começar o trabalho, de me preparar para errar. Não esquecer que o erro muitas vezes se havia tornado o meu caminho. Todas as vezes em que não dava certo o que eu pensava ou sentia, é que se fazia enfim uma brecha. E se antes eu tivesse tido coragem, já teria entrado por ela. Mas eu sempre tivera medo de delírio e erro. Meu erro, no entanto, devia ser o caminho de uma verdade, pois só quando erro é que saio do que conheço e do que entendo. Se a verdade fosse aquilo que posso entender, terminaria sendo apenas uma verdade pequena, do meu tamanho. A verdade tem que estar exatamente no que não poderei jamais compreender. E, mais tarde, seria capaz de posteriormente me entender? Não sei. O homem do futuro nos entenderá como somos hoje? Ele distraidamente, com alguma ternura distraída, afagará nossa cabeça como nós fazemos com o cão que se aproxima de nós e nos olha de dentro de sua escuridão, com olhos mudos e aflitos. Ele, o homem futuro, nos afagaria, remotamente nos compreendendo, como eu remotamente ia depois me entender, sob a memória da memória da memória já perdida de um tempo de dor, mas sabendo que nosso tempo de dor ia passar assim como a criança não é uma criança estática, é um ser crescente. Bem, além de fixar as dunas com eucaliptos, eu tinha que não esquecer, se viesse a ser necessário, que o arroz prospera em solo salobre, cujo alto, cujo alto teor de sal ajuda a desbastar. Disso eu também me lembrava das leituras de antes de dormir que eu, de propósito, procurava que fossem impessoais para me ajudarem a adormecer. E de que instrumentos mais precisava eu para escavar? De picaretas, de 150 pás, de molinetes mesmo que eu não soubesse o que era propriamente um molinete, de vagões pesados com eixos de aço, de uma forja portátil, além de pregos e barbantes. Quanto à minha fome, para minha fome eu contaria com as tâmaras de 10 milhões de palmeiras, além de amendoim e azeitona. E tinha de saber, de antemão, que, à hora de rezar do meu minarete, eu só poderia rezar para as areias. Mas para as areias eu provavelmente estivera pronta desde que nascera. Eu saberia como rezá-las. Para isso eu não precisaria me adestrar de antemão, como as macumbeiras que não rezam para as coisas, mas rezam as coisas. Preparada eu sempre estivera, tão adestrada que eu fora pelo mundo. Lembrei-me do que estava gravado em minha memória, e até aquele momento inutilmente, que árabes e nômades chamam o Saara de El-Kela, o nada, de Tanesruft, o país do medo, de Tiniri, terra além das regiões da pastagem. Para rezar as areias, eu, como eles, já fora preparada pelo medo. De novo abrasada demais, procurei os grandes lagos azuis onde mergulhei meus olhos ressecados. Lagos ou manchas luminosas do céu. Os lagos não eram feios nem bonitos, e era apenas isso que ainda aterrorizava o meu humano. Procurei pensar no Mar Negro, procurei pensar nos persas descendo pelos desfiladeiros,
Mas também nisso tudo não encontrei nem beleza nem feiura, apenas as infinitas sucessões de séculos do mundo, o que, de repente, não suportei mais. E voltei-me de chofre para o interior do quarto, que, na sua ardência, pelo menos não era povoado. Continuamos, paramos. Alguém quer comentar alguma coisa? Seguimos. Acho que seguimos, então. Eu tenho Vou... mais duas páginas e tenho uma outra pausa. Será que a gente pode continuar e aí na próxima pausa a gente faz uma pausa? Onde que o seu pausa? Na 117, mas há alguma coisa que é preciso ser dita. Mais uma partezinha, então, aqui também. Então, vou continuar. Voltei-me de chofre para o interior do quarto, que, na sua ardência, pelo menos não era povoado. Não, em tudo isso eu não estivera enlouquecida ou fora de mim. Tratava-se apenas de uma meditação visual. O perigo de meditar é o de, sem querer, começar a pensar. E pensar já não é meditar. Pensar guia para um objetivo. O menos perigoso é, na meditação, ver, o que prescinde de palavras de pensamento. Sei que existe agora um microscópio eletrônico que apresenta a imagem de um objeto 160 mil vezes maior do que o seu tamanho natural, mas não chamarei de alucinatória a visão que se tem através desse microscópio, mesmo que não se reconheça mais o pequeno objeto que ele monstruosamente engrandeceu. Se eu me enganei na minha meditação visual, absolutamente provável, mas também nas minhas visões puramente óticas, de uma cadeira ou de um jarro, sou vítima de erro. Meu testemunho visual de um jarro ou de uma cadeira é falho em vários pontos. O erro é um dos meus modos fatais de trabalho. Sentei-me de novo na cama, mas agora, olhando a barata, eu já sabia de muito mais. Olhando-a, eu vi a vastidão do deserto da Líbia, nas proximidades de El Shele. A barata que lá me precedera de milênios, e também precedera os dinossauros. Diante da barata, eu já era capaz de ver ao longe Damasco, a cidade mais velha da terra. No deserto da Líbia, baratas e crocodilos, eu estivera o tempo todo sem querer pensar no que já realmente pensara, que a barata é comível como uma lagosta. A barata era um crustáceo. E só tenho nojo do rastejar de crocodilos porque não sou crocodilo. Tenho horror do silêncio cheio de escamas estratificadas do crocodilo. Mas o nojo me é necessário, assim como a poluição das águas é necessária para procriar-se o que está nas águas. O nojo me guia e me fecunda. Através do nojo, vejo uma noite na Galileia. A noite na Galileia é como se no escuro tamanho do deserto andasse. A barata é um tamanho escuro andando. Eu já estava vivendo o inferno pelo qual ainda iria passar, mas não sabia se seria apenas passar ou nele ficar. Eu já estava sabendo que esse inferno é horrível e é bom. Talvez eu mesma quisesse ficar nele, pois eu estava vendo a vida profunda e antiga da barata. Estava vendo um silêncio que tem a profundidade de um abraço. O sol está tanto no deserto da Líbia, quanto ele está quente nele mesmo. E a terra é o sol, como é que não vi antes que a terra é o sol? E então vai acontecer, numa rocha nua e seca do deserto da Líbia, vai acontecer o amor de duas baratas. Eu agora sei como é. Uma barata espera. Vejo seu silêncio de coisa parda. Vejo. E agora? Agora estou vendo outra barata avançando lentamente, com dificuldade pelas areias em direção à rocha. Sobre a rocha, cujo dilúvio há milênios já secou, duas baratas secas. Uma é o silêncio da outra. Os matadores que se encontram.
O mundo é extremamente recíproco. A vibração de um estrídulo inteiramente mudo na rocha, e nós, que chegamos a hoje, ainda vibramos com ele. Eu me prometo para um dia este mesmo silêncio. Eu nos prometo que aprendi agora. Só que para nós terá que ser de noite, pois somos seres úmidos e salgados, como seres de água do mar e de lágrimas. Será também com os olhos inteiramente abertos das baratas, mas só que será de noite, pois sou bicho de grandes profundidades úmidas. Não conheço a poeira das cisternas secas, e a superfície de uma rocha não é o meu lar. Somos criaturas que precisam mergulhar na profundidade para lá respirar, como o peixe mergulha na água para respirar, só que minhas profundidades são no ar da noite. A noite é o nosso estado latente. E é tão úmida que nascem plantas. Em casas as luzes se apagam para que se ouçam mais nítidos os grilos, e para que os gafanhotos andem sobre as folhas quase sem as tocarem. As folhas, as folhas, as folhas. Na noite, a ansiedade suave se transmite através do oco do ar. O vazio é um meio de transporte. Sim, para nós não será o amor no deserto diurno. Somos os que nadam. O ar da noite é encharcado e é adocicado, e nós somos salgados, pois que suor é a nossa exalação. Há muito tempo fui desenhada contigo numa caverna, e contigo nadei de suas profundezas escuras até hoje. Nadei com meus cílios inúmeros. Eu era o petróleo que só hoje jorrou, quando uma negra africana me desenhou na minha casa, fazendo-me brotar de uma parede, sonâmbula como o petróleo que enfim jorra. Juro que é assim o amor. Eu sei, só porque estive sentada ali e estava sabendo. Somente à luz da barata é que sei que tudo que nós dois tivemos antes já era amor. Foi preciso a barata me doer tanto como se me arrancassem as unhas. E então não suportei mais a tortura e confessei, e estou delatando. Não suportei mais e estou confessando que já sabia de uma verdade que nunca teve utilidade e aplicação, e que eu teria medo de aplicar, pois não sou adulta bastante para saber usar uma verdade sem me destruir. Se tu puderes saber através de mim, sem antes precisar ser torturado, sem antes teres que ser bipartido pela porta de um guarda-roupa, sem antes ter quebrado os teus invólucros de medo que com o tempo foram secando em invólucros de pedra, assim como os meus tiveram que ser quebrados sob a força de uma tenaz, até que eu chegasse ao tempo neutro de mim, se tu puderes saber através de mim, então aprende de mim, que tive que ficar toda exposta e perder todas as minhas malas com suas iniciais gravadas. Adivinha-me, adivinha-me porque faz frio. Perder os invólucros de lagosta faz frio. Esquenta-me com a tua adivinhação de mim. Compreende-me porque eu não estou me compreendendo. Estou somente amando a barata, e é um amor infernal. Mas tens medo. Sei que sempre tiveste medo do ritual, mas quando se foi torturada até se chegar a ser um núcleo, então se passa demoniacamente a querer servir ao ritual, mesmo que o ritual seja o ato de consumição própria. Assim como para se ter um incenso, o único meio é o de queimar um incenso. Ouve, porque estou tão séria como uma barata que tem cílios. Ouve, quando uma pessoa é o próprio núcleo, ela não tem mais divergências. Então ela é a solenidade de si própria e não tem mais medo de consumir-se ao servir ao ritual consumidor. O ritual é o próprio processar-se da vida do núcleo. O ritual não é exterior a ele. O ritual é inerente. A barata tem o seu ritual na sua célula. O ritual acredita em mim porque acho que estou sabendo. O ritual é a marca do Deus, e cada filho já nasce com o mesmo ritual. Eu sei, nós dois sempre tivemos medo de minha solenidade e da tua solenidade. Pensávamos que era uma solenidade de forma, e nós sempre disfarçávamos o que sabíamos, que viver é sempre questão de vida e morte, daí a solenidade. Sabíamos também, embora sem o dom da graça de sabê-lo,
que somos a vida que está em nós e que nós nos servimos. O único destino com que nascemos é o do ritual. Eu chamava máscara de mentira, e não era. Era a essencial máscara da solenidade. Teríamos de pôr máscaras de ritual para nos amarmos. Os escaravelhos já nascem com a máscara com que se cumprirão. Pelo pecado original, nós perdemos a nossa máscara. Olhei, a barata era um escaravelho. Ela toda era apenas a sua própria máscara. Através da profunda ausência de riso da barata, eu percebia sua ferocidade de guerreiro. Ela era mansa, mas sua função era feroz. Eu sou mansa, mas minha função de viver é feroz. Ah, o amor pré-humano me invade. Eu entendo, eu entendo. A forma de viver é um segredo tão secreto que é o rastejamento silencioso de um segredo. É um segredo no deserto, e eu certamente já sabia, pois, à luz do amor de duas baratas, me veio a lembrança de um amor verdadeiro que eu tivera uma vez e que não sabia que tivera, pois amor era então o que eu entendesse de uma palavra. Mas há alguma coisa que é preciso ser dita. É preciso ser dita. O que é preciso ser dito? Curiosidade de querer continuar a leitura só Hum. por O que vocês acham? Continuamos ou discutimos o que há para ser dito? Acho que tem uma parte que é muito ela, né? Assim, a Clarice, quando ela fala: somos criaturas que precisam mergulhar na profundidade para lá respirar. Sei, achei muito ela, assim, né? em que página? Na 113 para mim. No terceiro parágrafo, no segundo parágrafo, que o primeiro é a continuação da página anterior. Então, talvez seja na 114 da sua. Eu acho a frase que vem antes dessa, eu gosto muito dela. Essa frase vive na minha cabeça. Pois sou bicho de grandes profundidades úmidas. Não conheço a poeira das cisternas secas, e a superfície de uma rocha não é o meu lar. Eu acho isso é a síntese do que é a Clarice. Ela adora fazer essa relação com os bichos. Ela vai se identificando, né? Acho que tem várias outras passagens aí do. É Ulisses, não é? O cachorrinho dela? Não tinha uma coisa assim? Não lembro se era Ulisses o nome, ou eu tô confundindo. Mas acho que tinha umas coisas, já li umas coisas assim. Eu gosto também na escrita dela que volta e meia ela usa isso, né? Essa coisa da escuridão da noite, do ar da noite, de falar das montanhas. E aí eu tava lembrando que eu não sei se vocês sabem, ela foi uma vez convidada para um congresso de bruxaria e ela foi. E foi por conta da escrita dela, porque um crítico disse que ela era uma bruxa pelo que ela fazia com as palavras. E, e aí ela tem até um conto chamado Onde Estiveste de Noite, que me lembrou dele nessa parte que ela fala. Eu entrara na orgia do sabá. Agora sei o que se faz no escuro das montanhas em noites de orgia. Eu sei. Sei com horror gozam-se as coisas. Esse conto ele é bem legal, mas no livro aqui assim, eu acho que combina bastante com essa fase que a GH tá dela ela tá de novo tentando se distanciar das coisas, mas ao mesmo tempo ela vai voltando. Parece que ela não consegue mais manter isso como ela mantinha no início do livro.
ela vai falando dos desertos, ela vai falando dos frios da montanha, mas aí no final ela, não, mas tem alguma coisa aqui que precisa ser dita, né? E aí ela vai, parece que ela vai vendo que ela tem que ir nela mesma. Tem muito de falar. Eu queria compartilhar um pouquinho. Larissa, o seu áudio tá bem baixinho. Não sei se é só para mim. Tá ouvindo? Deixa eu aumentar aqui o meu volume, talvez seja o meu. Tá baixo aqui também. Oi, sim. Oi, 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 oi. Deixa eu falar, será que é a minha voz? É o meu volume, pessoal. Tá dando pra ouvir? Tá dando para ouvir. É. Eu queria compartilhar aqui com vocês, na minha humilde inexperiência em grupo de leitura, mas o que eu observei dessa última parte, eu, es- eu costumo escrever o que eu vou interpretando, né? Então, eu vou ler aqui. Interpreto a sua narração, no caso dela, como ela escreve, só que ela fala dela ao mesmo tempo. Não é dela para fora. Ela se coloca numa visão onde ela se inclui, e eu acho isso muito interessante, como um personagem ali dentro daquela visão. Como se fosse um superpoder, um dom de análise simultânea através da ótica, através da ótica de observação de uma forma tão sensitiva, e a interpretação livre e consciente, a ponto de viajar visualmente em sua mente de um jeito macro, como dentro da minha profissão como artista visual, essa parte de enxergar algo de forma que tu se projeta para fora dali daquele ambiente. Eu imaginei como se o momento que ela abrisse, que ela abriu a janela para olhar e começa a observar toda a cidade, as estruturas, os fenômenos naturais, a luz do sol, o que a luz do sol causa na pele, o que aquela sensação traz para ela. Então eu vejo que como se ela, como o rapaz falou aqui anteriormente, como se ela navegasse nesse ciclo de distanciamento e aproximação daquela observação, né? Então, eu imagino como se estivesse pintando um quadro na qual ela não está ali naquele lugar em si, como se ela estivesse olhando a cidade de cima, por exemplo, sobrevoando ali e conseguindo imaginar ali tudo o que, além do que ela vê, mas também o que ela sente e do que ela lembra e do que ela interpreta através do que ela sente. Então, ela fica ali flutuando entre todos esses pontos, né? E continuando aqui, a ponto de viajar visualmente em sua mente, de um jeito macro, onde se, onde se pode ver uma grande parcela de um todo, e, ao mesmo tempo, os detalhes, os detalhes na sua, na sua poção, só um minuto,
e ao mesmo tempo não desperdiçando observar cada detalhe e as suas essências e todas as suas peculiaridades e as suas semelhanças, as suas feiuras e as suas belezas, dentro do seu ponto unicamente individual, mas regido por uma visão simples de um todo, como se ela colocasse a visão dela e a visão que ela tomou para si convivendo no mundo, né? Como tem uma frase mais acima que ela fala que ela foi adestrada pelo mundo, né? Então, é como se ela misturasse, né? Tudo isso e ao mesmo tempo, e eu vejo uma beleza muito grande, né? E eu também escrevi aqui como ela interpreta cada um esses detalhes que ao mesmo tempo podem ser insignificantes aos olhos de um e extremamente exuberantes aos olhos de outro, né? Vejo ela esmiuçar seus detalhes e suas dentro de suas figuras e belezas, suas insignificâncias totalmente relevantes. É isso. Larissa, isso que você falou é muito bonito, assim, de é, você pode repetir a última frase das duas palavras que você usou? Parece que são paradoxais, né? Contraditórias. Hum? Eu adoro isso. E é isso que a Clarice faz, é porque o que o Elielton falou dela ter sido convidada para o Congresso de Bruxaria, porque ela faz mágica com as palavras, parece ter relação com isso. Ela faz umas combinatórias que, de um modo lógico, ou se a gente se pauta só na lógica racional, não faria sentido. Mas, de algum jeito, ela faz articulações que até então impensadas, mas isso produz alguma coisa, né? Eu fiquei pensando, por exemplo, quando ela diz assim: eu estava inteiramente preparada para surpreender a mim mesma. Preparada para surpreender é algumas Uhum. coisas que quando a gente lê rapidamente, a gente pensa, mas como assim? Isso não faz muito sentido, né? Numa visão mais racional, mais lógica. Depois ela fala, me preparar para errar. Isso para mim Sim, está na 109. eu anotei, a gente tá aqui essa frase. Esse parágrafo eu achei muito bom. Ela diz, não esquecer que o erro muitas vezes se havia tornado meu caminho. Todas as vezes em que não dava certo o que eu pensava ou sentia, é que se fazia enfim uma brecha. E se antes eu tivesse tido coragem, já teria entrado por ela. Mas eu sempre tivera medo de delírio e erro. Meu erro, no entanto, devia ser o caminho de uma verdade, pois só quando erro é que saio do que conheço e do que entendo. Eu gostei demais desse parágrafo, assim, eu acho que realmente, Elielton, ela fazia uma mágica com as palavras. A sensação que eu tenho aqui nesse momento é que ela articulou a palavra erro de outros modos possíveis, que talvez Sim, até como se então, ela abrisse o ponto de vista, né, dela, isso. Eu lembrei da outras palavra, opções de ponto de vista. a palavra errância, né? Que é o erro, mas um erro que desloca, né? Abre caminho, assim. Aqui na frase que eu escrevi, vejo esmiuçar seus detalhes e suas feiuras e belezas, suas insignificâncias totalmente relevantes. Porque a relevância vai vir a partir do olhar, do ponto de vista de quem observa aquela possível insignificância, assim como o exemplo da barata, né? E eu comparei também uma parte que eu não me lembro qual foi as palavras, mas ela fala que a barata ali, como se ela fosse uma lagosta, né?
E é um inseto que tem a estrutura óssea do lado de fora, né? Então, é como se tudo que tivesse daquela parte para dentro é toda a essência daquele animal, né? Tirando aquela casca, aquela carapaça, que ela dá o exemplo dos caravelhos, de todos esses insetos, se tirar aquilo, a vulnerabilidade daquele inseto é tão grande que a partir daquele momento a chance de viver é praticamente nula, porque a sua essência está ali exposta de uma maneira totalmente vulnerável, né? E isso me lembrou muito de um vídeo que eu vi recentemente sobre a lagosta, né, que tem um momento da vida da pessoa que ela se vê num ponto de lagosta, né, onde ela troca ali daquela carapaça para evoluir, para ela se desenvolver, né, o tamanho dela aumenta, então ela precisa trocar aquilo. Então ela passa por aquele período de tempo onde ela está totalmente frágil, vulnerável, sensível e que qualquer coisa pode ser o seu, o seu, o seu perigo, pode ser o seu fim, né? Ao ponto da vulnerabilidade ser tão grande, né? E ao mesmo tempo que ela leva ali, ela vai para a barata e sai da barata e volta para a barata. E quando tu pensa que tu tá ali observando e analisando uma coisa totalmente diferente, ela traz de volta para aquela pequena insignificância totalmente relevante para toda aquela análise que ela está fazendo de observação daquele meio em que ela está. E eu acho muito legal isso de observar ao seu redor, né? Observar esses detalhes, porque geralmente todos nós estamos, né, num fluxo contínuo do dia a dia, da vida, do correria, dos afazeres. E quando a gente para observar, contemplar, analisar, a gente consegue tirar interpretações totalmente válidas para nós mesmos de uma folha caindo, de uma árvore que está numa estação de troca de folhas, de uma grama que tem um pedaço que está ressecado e outra parte está com um verde vivo. E tu pode se perguntar por que aquela área está ali, o que atingiu aquela área, daquele gramado, o que trouxe aquela degradação. Então, a gente pode observar aquilo e trazer ao mesmo tempo para a gente, né? Por parte de nós que estão ali degradando, elas estão sendo expostas a quê? Por quê? Por quem? Para quê? Então, eu gosto muito, né, de fazer isso e é essa sensação que eu tenho, né? Como se eu me sentisse ali ao lado dela enquanto ela observa tudo e eu tô ali tomando nota e trazendo para o meu ponto de vista, porque ela sempre deixa isso tudo muito aberto, muito à vontade, como se ela mostrasse: olha, eu enxergo o mundo por esses pontos de vista, mas você também é totalmente livre para usar todos os outros pontos de vistas que você tiver, né, que você conseguir, porque é válido, assim como ela se deita, se preparando para errar, né? Assim como a gente está desenvolvendo, por exemplo, um trabalho de arte, quando eu estou fazendo um desenho, quando eu penso no errar, eu travo. Mas quando eu penso que eu estou sentindo o que eu desenho, o meu traço, esse peso sai, né? Essa ansiedade sai. Então, é um ponto de vista de experimentação, de verdade, de autenticidade e de permissão para que o outro também mexa naquilo. Não é algo ali cercado, esse aqui é o meu ponto de vista, eu vejo assim, eu quero provar. Tem uma frase que ela falou também aqui, que ela falou que se a verdade
é de acordo com o que eu consigo entender, então é uma verdade pequena, uma verdade do meu tamanho, no caso. Então, se fosse a verdade fosse de acordo com o meu ponto de vista, seria uma verdade bem pequena. Seria uma verdade de 1,52 m de tamanhos. É o que cabe em mim, é o que eu sou capaz de interpretar ali naquele momento, com a liberdade que eu tenho, com o que eu tenho aprendido da vida até então, mas sempre deixando esse parêntese aberto para que o outro também olhe do ponto de vista dele, do, do lugar dele para a minha direção ou para as outras direções. E eu acho isso libertador. Eu acho incrível isso que você falou de não focar no erro quando você está produzindo alguma coisa e sentir, porque sentir de fato te dá um norte e te faz enxergar aquilo a fundo, que foi uma coisa exatamente o que eu senti quando eu li na página 111, que ela falou sobre a meditação. E aí trata-se de uma meditação visual. O perigo de meditar é o de, sem querer, começar a pensar. E pensar. E pensar já não é meditar. Pensar guia para um objetivo. E aí eu enxergo muito como essa questão dessa sociedade muito utilitarista, que aí a gente acaba fazendo coisas com tudo precisa de um objetivo, sabe? E então, por exemplo, você passa por um momento difícil e aí é uma enxurrada de conselhos e de pessoas ao seu redor dizendo: não, vamos ver como você vai passar por isso. É uma solução para esse sentimento é esse outro. Uma solução para essa sua fase deprimida é isso. Ou uma solução para seu momento conflituoso, essa sua crise é isso. E às vezes o que falta é a gente se permitir sentir. Sentir, onde fica o sentir? A gente não consegue trazer uma contribuição desse sentimento ou dessa fase ruim se você não para e sente. Então você não aprende se você não está em todos os momentos sentindo aquilo que você está passando. E eu acho que isso que Clarice falou choca muito com essa questão de nem tudo precisa ser objetivo, às vezes faz bem a subjetividade, sabe? E aí eu lembrei muito do filme Comer, Rezar e Amar, que a Julia Roberts ela vai para um retiro e aí ela pensa que meditar é super fácil. Aí ela senta, fecha os olhos e ela não consegue parar de pensar na vida dela, na mãe dela, nos problemas dela e ela começa a suar frio, não tá nada acontecendo com ela, mas ela só de lidar com os pensamentos dela e não conseguir sentir a vida ou sentir o interior dela, ela fica muito aflita e ela começa a suar. Aí ela começa a se distrair, porque é isso, é um exercício do sentir, do pensar sem essa objetividade, sabe? Com essa questão da subjetividade, faz muito bem. Lindo isso, Beatriz, porque a Clarice, eu acho que ela passa isso na mensagem do texto, mas também no próprio modo de escrever. Quantas vezes a gente não estava lendo e pensou, meu Deus, estou perdido, meu Deus, eu não estou entendendo. Então, ela está muito falando sobre essa falta de compreensão, esse lançar-se nesse perder-se, né? E no jeito que ela constrói a narrativa, ela também está convidando a gente, né? Eu acho que o Bruno trouxe isso em um encontro, que essa leitura desse livro parece que exige de nós também uma coragem de não procurar o sentido, essa coisa, né, que me lembrou que a Beatriz está falando, que é isso, né? Uma utilidade, uma coerência. Se a gente se agarra nisso, vai ser muito difícil ler esse texto, esse livro, né? Então, ao mesmo tempo que eu sinto que ela fala, fala disso, a construção também é assim. Então, a gente vive a experiência, tanto enquanto lendo a GH, né, a GH vivendo a experiência, quanto a gente enquanto leitor lendo o livro, né? Essa para mim é o que eu entendi, assim, o que eu venho entendendo e sentindo com esse texto, com esse livro.
Eu lembro que essa semana falei para minha aluna sobre, sobre esse ponto de se permitir errar, até porque ela está iniciando a aprender a desenhar. Desenhar de uma forma mais técnica, porque desenhar, todo mundo sabe desenhar desde criança, só que as pessoas não falam isso, não observam desse ponto de vista. Até porque o princípio do desenho é tudo que uma criança desenha quando está aprendendo a riscar, formas geométricas, aquele bonequinho de palito, né? A cabecinha ali, tudo. E qualquer obra de arte que for representar um ser humano vai partir daí no teu imaginário, né? Porque vai ser a estrutura ali daquele desenho. Então ela me mandou uma foto de um personagem que ela estava desenhando e falou que o traço dela estava horrível, que ela não gostava do traço dela, que o estilo, né, que ela tentou falar, ela falou a palavra estilo de desenho, mas o que seria, eu fiquei pensando, o que seria o estilo de desenho de alguém que está aprendendo a desenhar? Qual seria o ponto de vista? Eu fiquei pensando o que trouxeram para ela, o que ela consumiu até ali visualmente, que ela consumiu para pensar que aquele início daqueles primeiros passos que ela está dando dentro daquilo que ela descobriu que ama, é essa crítica tão forte, né? Então eu falei para ela que eu só consegui desenhar de verdade, passar a me permitir a partir do momento que eu entendi que se eu parasse de pensar no erro, parasse de pensar porque como que vai estudar um desenho sem experimentar como tu movimenta o lápis, como tu movimenta a tua mão, qual a tua postura. Se tu não experimentar tudo aquilo, porque é um aprendizado totalmente físico, a memória muscular, até que você vá desenvolver essa criatividade nas cores, nas formas, mas até então é como se só estivesse ali se preparando numa posição ali para voar e estivesse totalmente preocupado, por exemplo, na forma que tu posiciona os teus pés para te poder começar a pensar em aprender a voar. Então, o erro, o pensamento, né, pensar no erro dessa maneira, traz uma barreira quase totalmente blindada para viver qualquer coisa, né? Então eu falei para ela que lembra, aprender a desenhar é simplesmente experimentar, né? Você vai ter que experimentar, você vai ter que descobrir aonde é a sua dificuldade, aonde é a sua, onde você sente que tem facilidade, onde você sente que flui melhor. E todos esses pensamentos eu trago literalmente para a vida em todas as áreas, ângulos e pontos de vista, né? Porque viver, no caso, de acordo com esses pensamentos que a gente está falando, é experimentar, observar e se permitir errar, se preparar para errar, né? Eu acho que se a gente fosse dormir todas as noites com esse pensamento, né? Eu vou aqui descansar o meu corpo, a minha mente, o meu físico, o meu emocional, vou repousar a cabeça no travesseiro, porque eu preciso me preparar para errar amanhã. Porque eu posso acordar 5 minutos atrasado e perder um compromisso. Eu posso passar do ponto no pó de café que eu colocar na água, eu posso colocar muito açúcar, eu posso esquecer de colocar açúcar e tomar um gole de café amargo e fazer um monte de careta. Foi um erro pequeno, grande, não sei, depende do ponto de vista de quem está vivendo aquele momento. Então a gente sempre tem essas questões, né? Aonde que eu errei? Aonde é que eu estou errando? Eu não sei se eu tenho coragem porque eu posso errar. Será que eu estou fazendo certo ou errado? Então, é algo, ao mesmo tempo, muito real para a gente
Só que a gente torna isso tão material que é algo subjetivo, o errar, né? A gente traz isso na nossa cultura. O que seria o errar? O errar seria tentar acertar, e se tu acertar, mas no ponto de vista de uma outra pessoa, de uma outra cultura, de um outro lugar, pode estar totalmente errado, absurdamente errado. E a gente faz o quê com relação a isso? Corrige de acordo com todos os pontos de vista, então não tem vida a partir daí, se for pensar desse jeito. Mas alguém, tá todo mundo pensando. Eu falei antes sobre ela ficar falando sobre desertos, essas coisas, como se ela fosse se distanciando, mas eu também me toquei. Acho que vocês devem conhecer o alienista do Machado de Assis, quando ele fica usando muitas metáforas geográficas para falar da loucura. Ele fala, o oceano da loucura, o oceano da mente humana, o universo, a ilha, essas coisas. Ele vai recorrendo a essas metáforas geográficas, né? E parece que é uma tentativa dele de ancorar, saber onde ancorar o que ele quer desvendar da mente humana. Ele quer achar o local, ele quer achar o lugar da mente humana. Eu acho que isso dá para fazer uma leitura similar com o que ela faz quando ela vai recorrendo a esses lugares como desertos, florestas, mares, oceanos. Oceanos não, ela fala lagos, eu acho. A mesma coisa quando ela fala sobre as escavações, ela está sempre falando sobre escavar mais. Ela fala sobre, como é que fala? Esqueci a palavra, não é desmontamento, mas quando as coisas estão ruindo ali, as ruínas das coisas, eu acho que ela está sempre buscando essas amplitudes. É como se ela estivesse sempre buscando amplidões, amplitudes. Uma ilustração narrada, Isso, como, como se ela isso. escolhesse uma ilustração de um ponto de vista na qual ela se identifica mais, ou esse autor que você falou, que fala de ilustrações geográficas, né? Eu Uhum. trago, quando eu falo dos meus sentimentos, eu trago ilustrações artísticas. Então, essas ilustrações é como se trouxessem identidade daquela pessoa que narra, eu vejo assim. Uma ilustração narrada, uma ilustração imaginativa, quando tu consegue ler e sentir aquela história, se colocar ali, né, naquele cenário que é trazido pra gente. GH era pintora ou é a personagem de Água Viva? Ela é escultora. Escultura, né? Pintura é de água viva. Você, Camilo. Muitos pensamentos que eu não estou conseguindo organizá-los para falar. Mas eu fiquei pensando muito numa coisa que a Larissa falou, a Larissa, que ele solta a Lari, dessa coisa da gente ter da gente, ó, da barata, da lagosta, né, as cascas tem, né, é, por fora, né, e, enfim, eu fiquei pensando que o medo de errar deve fazer isso com a gente, né, em uma certa medida. A gente vai protegendo tanto as nossas vulnerabilidades, né?
a gente aprende que é feio demonstrar essas vulnerabilidades, né? E, e a gente vai se tornando um crustáceo, talvez, em algum momento da nossa vida. E aí eu fiquei pensando sobre isso também, que será que é quando a GH olha para aquilo que está saindo de dentro da barata, né, para essa casca que foi quebrada, que ela vai conseguir olhar para aquilo que ela tem dentro dela, dentro da casca dela, né, e aí ela vai tendo todos essas associações, assim, né? Fiquei pensando o que que é o erro, né? O que que é errar, né? Quem disse o que que o erro significa, né? E fiquei pensando sobre o uso das metáforas para a gente conseguir dizer de nós, né? Assim, sei. Fiquei pensando muitas coisas, mas eu tenho mais perguntas do que acho que formulações de pensamento muito definidas, assim, muito elaboradas, né? Muitas coisas foram me atravessando, assim. Tem uma parte que ela fala sobre que elas, né, somos criaturas que precisam mergulhar na profundidade, e aí ela fala como o peixe mergulha na água para respirar, e é tão úmida que nascem plantas. E esses dias eu estava escutando um podcast e eu escutei uma pessoa falar: algumas esquinas precisam se manter úmidas. Eu não sei o que que vem de associação daí, mas eu lembrei na hora disso, assim, pra gente pensar, assim, o que que diz, né, essas esquinas úmidas, né? Ela não consegue se manter no seco, ela fala dos desertos, né? Ela fala da água, então acho que ela fala de um mergulho em si mesma. Sei, pensamentos. Eu achei interessante que tu falou de orgulho, eu lembrei dessa frase bem que eu destaquei. Falou de um silêncio da profundidade de um abraço. Essa semana eu interpretei muitos sentimentos meus, resumindo com a vontade de dar um abraço, de receber um abraço. Então, eu fiquei refletindo nisso. Como seria um silêncio com a profundidade de um abraço? Qual a profundidade de um abraço? Eu acho que fica muito isso, assim, Rita, que você diz, essas combinações de palavras. A impressão que me dá é que isso abre mundos. Clarice tem para mim essa noção de amplitude, de ampliação. Então, se o erro, sob um ponto de vista, era conjugado de um jeito e isso paralisava, ela traz novas combinatórias e possibilidades de pensar o erro, que agora traz também novas possibilidades de existência. Então, acho que é isso, quando tem essas palavras, profundidade de um abraço, me preparar para errar, as próprias metáforas, ela está ampliando o mundo. E isso, para mim, amplia a experiência, né? Seja da GH ou seja da gente, talvez, enquanto leitores ou leitoras, né? Mas eu acho, gente, que por hoje, por causa do nosso tempo, a gente pode ficar por aqui. E aí nós seguimos semana que vem. O que vocês acham? A gente acabou passando aí um tempinho. Combinado. Elielton, não sei se você viu, mas vai ter o filme, né? Do Alienista. Não, não sabia. Vai. Parece que já está sendo gravado.
Até Legal. semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Até semana que vem. Tchau, gente.